canal Som de Graça e na série, quero compartilhar com você hoje a série Clínica da Alma. Para você que está passando por momentos de privação, não entendendo, não conseguindo entender o que significa tudo isso, por quê? Normalmente a pergunta que salta das vicissitudes é essa: por quê? Mas por que estou passando por isso? Porque há uma tendência em nós de autojustificação, há uma tendência em nós de autocomiseração, há uma tendência em nós de lidarmos com justiça retributiva, de que fazemos por merecer, e portanto não merecemos determinadas coisas. Então, portanto, por que isso aconteceu comigo, com a minha família, com o meu parente, e o porquê. E é interessante a minha provocação hoje. Eu creio que a ministração que está vindo da parte de Deus, e quero compartilhar com você, é numa perspectiva de você se lembrar de que nós estamos no mundo real, com problemas reais, com dificuldades reais. Nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo caótico, que entrou no processo caótico por conta da decisão do próprio ser humano de abrir mão do Criador, de andar alheio ao Criador. E se você puxar na história, se você começar a acompanhar a história da raça humana, da existência humana, você vai perceber realmente as crises que só foram aumentando a partir do momento que o ser humano decidiu preterir o Criador. Portanto, estamos sofrendo as consequências disso, né? A consequência da morte, entendeu? A consequência de estarmos num processo de morte, mortos em nossos delitos. E aí a questão não é ficar perguntando por quê, mas por que isso aconteceu comigo, está acontecendo comigo. A questão é você, talvez o caminho, eu quero apontar um caminho, quero convidar você a pensar numa possibilidade, num caminho, refletir que lições você pode tirar, qual é o propósito, qual é o objetivo, né, de tudo isso que está acontecendo, onde você pode chegar, como é que você pode sair desse processo. O processo é um fato. O deserto, os desertos da vida, tem a ver com o fato, tem a ver com um axioma da existência humana. O próprio Jesus, Filho de Deus, que é a revelação máxima dele, para que nós pudéssemos entender a existência humana, o porquê da existência humana, o valor da existência humana, o propósito da existência humana. Jesus vai dizer que no mundo nós teremos aflições. É fato, uma questão, é algo inquestionável, né? Imutável, vamos dizer assim, né? Depois que Adão tomou a decisão dele. Então, nesse encontro nosso aqui, eu quero convidar você a refletir sobre a questão de que você não está só nesse processo, você não está só nesse caos. Eu não sei que tipo de caos você está vivendo, eu não sei que tipo de dificuldade você está vivendo, de angústia, de dor, de caverna existencial você está, que vale você está, que processo ruim, difícil que você está passando. O que eu sei é que tem a palavra de Deus sinalizando para mim e para você que o Deus vivo está nos desertos da vida, que o Deus vivo está no controle. Ele é um Deus que não está alheio, distante, não obstante as nossas falhas e limitações. E eu tenho diante de mim aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 8, quando Moisés está fazendo um resumão de toda a caminhada do povo depois de 40 anos no deserto. E aqui ele está apresentando as leis de Deus para o povo, ele está convidando o povo a refletir de que o Deus vivo não nos abandonou, antes reuniu, recolheu, acolheu, abençoou e ainda trouxe as leis para que o povo pudesse de fato ser uma nação e se pautar pelas orientações do seu Criador, do seu Redentor, do seu Protetor. E aqui em Deuteronômio capítulo 8, o Moisés chega e diz para o povo estar atento aos estatutos, a palavra de Deus, as orientações de Deus. E ele diz que é interessante não se esquecer de todo o processo. Portanto, a aprovação tem esse viés pedagógico, de fazer com que a gente se lembre, que a gente perceba alguns detalhes. E aqui no versículo 2 ele diz assim: olha só, vocês devem se lembrar que ao longo desses 40 anos,
Deus permitiu essa caminhada de 40 anos, porque lá atrás ele deu uma direção, os espias olharam a terra e essa caminhada esse percurso poderia ter sido abreviado, mas a teimosia fez com que vocês dessem uma volta de 40 anos. Mas mesmo assim, ao longo desses 40 anos, ele não abandonou o seu povo. E ele diz aqui que ao longo desses 40 anos, houve uma oportunidade do povo buscar a humilhação, de se humilhar, né? O processo difícil tinha um viés de humilhação, para levar o povo a refletir quem eles eram realmente, sua limitação, a sua fragilidade e o fato de Deus estar cuidando. E aí, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Muitas vezes as provações contribuem para o nosso autoexame. É na hora da crise que se revelam determinadas coisas que ficam camufladas. Na hora da dor, não tem maquiagem que dê jeito. Já reparou essa? Na hora do momento agudo de conflito, de dor, de crise, de depressão, não tem maquiagem que dê certo, que dê jeito. Não tem selfie que dê jeito. Tá entendendo? Então, o deserto, muitas das vezes, vai servir, vai contribuir para trazer à tona aquelas coisas que ficam lá dentro. Coisas que às vezes você mesmo não sabe, que eu mesmo não sei. E é na hora da crise que se revela realmente quem de fato nós somos, o que está realmente no coração. Porque Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Já viu quando nós estamos sob pressão, a gente fala determinadas coisas que normalmente a gente não faria? Tem uma galera que prefere ir beber para poder, de alguma forma, ter possibilidade de soltar o que está mais escondido. Tem gente que vai para outro tipo de drogas, etc. e tal. E assim, a questão é que muitas vezes estão olhando somente a ponta do iceberg. Tem mais coisas para baixo que você muitas vezes não tem noção, mas o Deus vivo tem. E é por isso que ele permite determinadas coisas, para que efetivamente você possa reconhecer que existe muito mais questões que você ainda não entendeu e você possa buscar a ele, pedir ajuda a ele, entendeu? E aqui também tem um negócio interessante que diz que Deus humilhou, versículo 3, e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para que te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. É interessante esse versículo porque ele diz que o processo foi humilhante e Deus deixou ter fome, mas sustentou com maná. Então o pessoal não passou fome. O povo não teve o que queria. Tanto que alguns quiseram voltar para o Egito, lembrando da cebola do Egito, do coentro, do cominho, da carne, do peixe do Egito, e queriam voltar. Então, o povo não teve o que queria e gostaria de ter, né? O povo não, ficou lembrando da zona de conforto. Então, se você saiu da sua zona de conforto, se a situação que você está vivendo tirou você da zona de conforto, e você não está tendo o que você gostaria, o ideal, aquilo que você idealizou ou idealiza ainda não chegou para você, você não está vivendo isso, aquieta-te, para um pouquinho e perceba se em meio a essa crise você não tem o que você quer ainda, né? Talvez seja ainda, porque se o que você almeja, o que você quer é legítimo e você está trabalhando por isso, e você está se desenvolvendo, porque tem muita gente que idealiza uma determinada coisa, mas não faz nada em prol daquilo. Não se prepara, não estuda, não melhora o currículo, não faz contatos, não constrói pontes, não se posiciona quando a vaga aparece, quando a oportunidade aparece, não aproveita, fica escolhendo demais, não toma uma postura à luz de Jesus, uma postura de humildade, de mansidão de coração. Tem gente que não consegue descer do seu pedestal, tem gente que não consegue abandonar o seu orgulho e aí não consegue se desenvolver. Então, preste atenção, mesmo que você não esteja tendo o que você quer, com certeza o que você necessita, o Deus vivo tem suprido. O maná,
A provisão diária tem chegado. Portanto, ao invés de você reclamar, murmurar, porque você não tem, ou que você não tem tido, você não está vendo o que você gostaria, o que você idealizou, né? Isso não quer dizer que você não esteja sendo suprido em suas necessidades. Então, cuidado para que você não esteja murmurando e essa murmuração acabar se transformando em blasfêmia. Cuidado, porque quando você começa a nutrir insatisfação, você tem o potencial de realmente murmurar, reclamar, falar demais, e você vai de alguma maneira abrindo brechas para o cidadão. Lembra de Jesus no deserto? Quem é que estava ao redor dele? E se aproximou dele para poder tentá-lo. Se tentou Jesus, tentou também o povo de Israel. E o povo de Israel sucumbiu. Jesus, pelo contrário, ficou firme, porque Jesus, inclusive, lembrou desse versículo aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Deus disse que o maná diário Ele vai trazer para você. Portanto, ainda que você hoje não tenha o que você idealizou, espera, gostaria, você não tem o que você quer na sua mão aí diante de você, segura aí e agradeça, porque você está vivo. E a provisão diária, o maná, ainda que seja algo simples, né, que você entenda, poxa, mas só isso? Olha, agradeça pelo que você tem. Agradeça pelo que você tem. Interessante, eu lembrei de um fato real. Alguém contou isso para mim. Uma doméstica estava no trabalho dela, lá pelas tantas do almoço, dos empregados, né, na área dos empregados, na cozinha, na copa, uma coisa assim. Ela estava para almoçar, o motorista também, tal, os empregados ali, né? E um dos empregados, abriu a marmita e ficou questionando: poxa, ovo de novo? Ovo de novo? E questionando o alimento que a pessoa tinha arrumado o mesmo tipo de comida e tal, na sua dificuldade. E ele não tinha percebido que o dono, o patrão, tinha se aproximado, tinha entrado no ambiente e ficou olhando aquela cena e fez aí todo mundo ficou meio assim e tal, e a pessoa com dificuldade de falar, porque tinha um câncer na região da traqueia, né, do esôfago, essa região, e ele apontou para o armário e abriu assim e falou assim: não reclame, porque eu tenho tudo aqui, tá vendo aqui? Aí vocês sabem disso, tem tudo aqui, toda a provisão, eu tenho tudo, posso comer, eu tenho recurso para comer o que eu quiser, mas nesse momento não estou podendo comer nada. Aí todo mundo parou e o patrão saiu da sala ali, e aquele homem, aquela pessoa, pôde comer aquele ovo, hein? Você imagina como é que ele comeu aquele ovo? Então vamos tomar cuidado e não falarmos demais. Eu quero encerrar esse nosso encontro hoje com uma palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, que diz assim: mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Creia nisso. Palavra de Deus, promessa de Deus. E como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, o meu Deus, esse Deus maravilhoso que nós estamos aqui falando sobre Ele, conversando sobre Ele, adorando a Ele, Ele é poderoso para suprir todas as vossas, as nossas necessidades em Cristo Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.